tudo bem? Meu nome é Roseli Neves de Mello, sou nutricionista, com especialização em nutrição clínica e mestrando em nutrição e saúde na UFG. Hoje nós vamos falar um pouco sobre nutrição na saúde da mulher. Nós sabemos que as mulheres são diferentes dos homens em relação aos hormônios, né, que tem uma variação desses hormônios durante o mês. O homem tem mais estabilidade, né, durante o mês em relação aos hormônios. E nós, não só em relação a um mês, né, o ciclo menstrual, mas também nas fases da vida, né? Tem muitas mudanças hormonais que vão interferir na nossa fisiologia, né, em várias situações. A gente vai começar com a síndrome pré-menstrual, conversar um pouquinho sobre a síndrome pré-menstrual, que era antes chamada de TPM, né, tensão pré-menstrual, todo mundo já ouviu falar. Então, a síndrome pré-menstrual ela é caracterizada por um conjunto de sintomas físicos, emocionais e comportamentais que se iniciam na semana anterior à menstruação e que aliviam com o início do fluxo menstrual. Então, se a pessoa tem esses sintomas durante todo o mês, em outros períodos do mês, então não é caracterizado como síndrome pré-menstrual. Ela é uma síndrome porque ela engloba sintomas muito abrangentes, tanto emocionais ou psíquicos, como físicos ou somáticos. Os sintomas emocionais são depressão, explosões de raiva, irritabilidade, ansiedade, confusão, isolamento social. E os sintomas físicos, sensibilidade nos seios, distensão abdominal, dor de cabeça, edema nas extremidades, fadiga, ganho de peso e acne discreta. Há mais de 150 sintomas conhecidos da síndrome pré-menstrual e que podem ser variáveis e inconstantes. Então, vai depender de mulher para mulher e vai depender também de um ciclo para outro, né? Há muitas mudanças. Tem mulheres que têm alguns sintomas, outras vão ter outros sintomas e também a intensidade também varia muito de uma mulher para outra. O diagnóstico ele é feito pela presença de pelo menos um sintoma afetivo e um sintoma somático durante os 5 dias anteriores à menstruação em cada um dos 3 ciclos menstruais anteriores. Então, nas últimas 3 menstruações, ela tem que ter tido pelo menos um sintoma afetivo e um somático, que o afetivo e o somático são aqueles que nós vimos anteriormente, né, no slide anterior. A regressão desses sintomas ela tem que acontecer espontaneamente em até 4 dias após o início da menstruação. Então, como eu falei, né, se acontece durante todo o ciclo menstrual, então não é uma síndrome pré-menstrual. Mas também nós temos o transtorno disfórico pré-menstrual, a TDPM, que é um subtipo de síndrome pré-menstrual, porém de uma forma mais grave e com a presença de sintomas físicos e ou psíquicos severos no período pré-menstrual, promovendo prejuízos sociais, familiares ou profissionais. Então, seria uma SPM com sintomas muito mais severos e que acaba interferindo, tendo prejuízos nas relações sociais. É a mulher que pede divórcio, né? Quando está nessa fase do ciclo menstrual, mulheres que têm as suas funções profissionais prejudicadas, elas não conseguem trabalhar nessa fase, né? Então, são esses casos, né, que são os de TDPM. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, deixem para fazer ao final, tá bom, da aula. A gente vai ter um momento de tirar dúvidas, e aí vocês façam as perguntas e eu vou respondendo, certo? O diagnóstico de TDPM, ele usa critérios estabelecidos pelo Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana. O diagnóstico é feito pelo psiquiatra. E aí nós podemos fazer um questionário que é baseado nesses critérios aí do Manual de Diagnóstico, né? Foi feito um questionário pela USP com perguntas para fazer ajudar no diagnóstico. Então a gente pode usar esse questionário se percebermos que a mulher ela está dentro dos critérios para o diagnóstico de TDPM, nós podemos encaminhar para o psiquiatra para ele fazer a avaliação. Então, eu vou passar daqui a pouquinho, no próximo slide, o questionário. Esse questionário, a mulher tem que ter a presença de 5 ou mais sintomas na maioria dos ciclos menstruais durante a última fase, né, a fase lútea do ciclo menstrual, que é essa antes da menstruação, e que eles diminuam depois da fase folicular.
E desses 5 sintomas, pelo menos um deles tem que ser entre os 4 primeiros sintomas. Então, esses 4 que estão em negrito aí, pelo menos um tem que ser desses aí. A mulher sente depressão? Então, a gente pergunta, né? Durante a fase pré-menstrual, você se sente deprimida, sem esperança, com pensamentos autodepreciativos, ansiosa, tensa, com os nervos à flor da pele, com significativa instabilidade afetiva, irritada, com raiva, tem os conflitos interpessoais aumentados, com menos interesse pelas atividades habituais, com dificuldade de concentração, sem energia, com alteração acentuada do apetite ou avidez por determinados alimentos, é aquela fome por doce, né, que é apetite aumentado por doce, hiperinsônia ou insônia, dorme muito ou fica sem sono, com descontrole emocional, sensibilidade ou inchaço nas mamas, dor de cabeça, dor articular ou muscular, sensação de inchaço geral e ganho de peso. Esse ganho de peso aí, muitas vezes, ele é mais edema, né? Não é ganho de peso em si, mas a mulher fica edemaciada e aí ela tem uma diferença na balança, né? Quando ela se pesa. Então, se a mulher registrou 5, né? Marcou 5 sintomas e um é entre aqueles 4 primeiros, esses sintomas estão presentes em 2 ciclos seguidos, então é para ela procurar um especialista. A epidemiologia. Existe um pico de incidência entre a segunda e a terceira década de vida, então é muito mais frequente em mulheres de 20, 30 anos de idade. Cerca de 95% das mulheres em idade reprodutiva experimentam sintomas pré-menstruais indesejáveis, sendo que 75% têm sinais e sintomas recorrentes. Então, 75% das mulheres, elas têm esses sintomas indesejados em alguns meses, e 95% já experimentou isso alguma vez na vida. E tem uma prevalência de 25% em mulheres com 5 ou mais sintomas da síndrome pré-menstrual, que chega a ter uma interferência na vida familiar ou social. E a prevalência da TDPM, que é essa forma mais severa da SPM, é de 3 a 8%. Então, se a gente for pensar, né, tem mulheres que mensalmente, elas durante alguns dias do mês, têm a sua vida profissional, suas relações sociais, influenciadas, né, pela TDPM, prejudicadas pela TDPM. O tratamento da síndrome pré-menstrual. O tratamento ele vai ser individualizado, nós vamos levar em conta os sintomas que a mulher apresenta, então nós vamos trabalhar baseando nos sintomas. Então, se tem restrição hídrica, está edemaciada, então vamos trabalhar para resolver essa questão, né? Então, é de acordo com a sintomatologia. O que ajuda a melhorar o estilo de vida? Então, a alimentação, a qualidade do sono, o exercício físico, a meditação, tudo isso vai ajudar a melhorar, aumentar a serotonina, né? O exercício físico aumenta também a serotonina, porque tem uma modificação nos neurotransmissores durante essa fase. Então, é preciso que a gente trabalhe para aumentar os neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, a dopamina, que estão diminuídas, né? Para poder aumentar a quantidade durante essa fase. No período pré-menstrual, ocorre um aumento do apetite. Isso aí a gente sempre ouve as mulheres falando, né, que ficam com mais fome nessa fase, principalmente por doces, né, chocolate. Quais são as causas desse aumento de apetite? A redução do estrogênio, que aí tem uma menor ativação do núcleo da saciedade, o aumento da progesterona, a redução da serotonina, GLP-1 e PYY, que são peptídeos de saciedade, aumento da grelina, que é o hormônio da fome, e a maior sensibilidade à colicistoquinina. 40% a 50% das mulheres relatam compulsão por chocolates e doces no período pré-menstrual. Também há um desejo maior por alimentos ricos em açúcares e gordura. Por quê? Porque eles aumentam a dopamina. Mas como nessa fase também é uma maior utilização de gorduras para a síntese dos hormônios esteroides, então há um decréscimo de gordura no sangue. O LDL diminui nessa fase, né? Se fizermos fazendo a análise do sangue, a gente vê uma diminuição do LDL, por exemplo, no sangue. Então a gente pode até ofertar um pouco mais de gordura nessa fase. Só que a gordura vão ser gorduras benéficas, né? O ômega 3, porque também tem muita inflamação nessa fase.
as prostaglandinas, interleucinas, essas substâncias aumentam também nessa fase. Então, é bom a gente ofertar alimentos ricos em ômega 3, né, gordura monoinsaturada, poliinsaturadas. As estratégias são as seguintes: não cortar carboidratos, porque o carboidrato, se a gente corta, a gente prejudica a síntese de serotonina, que está baixa nessa fase. Então, não é uma boa estratégia cortar carboidratos na síndrome pré-menstrual, nessa fase, né, em que a mulher próxima à menstruação. Oferecer carboidratos com carga glicêmica moderada, não evitar os de alto índice glicêmico. Oferecer doces pontualmente em pequenas quantidades. Então, a mulher fica querendo doce, se a mulher está querendo doce, então nós vamos oferecer doces a ela, mas em momentos certos, não para livre demanda, né? Poder comer a hora que quiser. Então, por exemplo, pode ser depois do almoço, né? As pessoas geralmente sentem mais vontade de comer doce depois do almoço. Então, você permitir a ela que coma um chocolate meio amargo depois do almoço. Mas isso se ela tem um controle, se ela consegue comer aquela pequena quantidade e se satisfaz com isso. Se é uma mulher que tem uma avidez, assim, que ela precisa consumir uma quantidade grande de doce, então seria melhor oferecermos doces mais nutritivos. Então, a gente pode ter várias receitas, né, de, por exemplo, trufas, brigadeiros feitos com frutas secas e castanhas. Então, pode oferecer esses tipos de doce, porque as frutas secas, elas têm fibras, né, as castanhas, elas vão ter gorduras, né, monoinsaturadas, vão ter zinco, selênio, então vão ajudar a repor nutrientes que também estão faltando nessa fase. Então, pode ser oferecido, sim, doces, mas que sejam doces nutritivos, né? Não oferecer assim, você pode comer doce de leite, né? Não esses doces ricos em açúcar refinado, não, tá? E sempre estimular o consumo de carboidrato associado a proteínas. Então, vai consumir um doce que seja um doce junto com proteínas, junto com fibras, né? E se a gente oferece, por exemplo, proteínas e carboidratos no lanche da tarde, a gente diminui a compulsão noturna. Então, uma boa estratégia também. Consumir opções saudáveis de gordura, como chocolate meio amargo, abacate, nozes, semente e azeite de oliva. Ofertar chás também, que com efeito calmante, chá de camomila, chá de maracujá, e melhorar a microbiota intestinal, porque a microbiota está intimamente relacionada a esses neurotransmissores, né, que tem um decréscimo nessa fase. Então, é muito importante trabalhar também aí, se a mulher tem disbiose, né, tratar a disbiose dela, incentivar o consumo de fibras para a produção de ácido graxo de cadeias curtas, né, que vão tanto melhorar a flora intestinal, como também o epitélio intestinal. Então, a secreção de serotonina, que tem um decréscimo nessa fase, ela, a partir do triptofano, é que é produzida a serotonina. E para isso, nós precisamos de vários nutrientes que são importantes nessa conversão. Então, a vitamina B6, vitamina B3, zinco, ácido fólico, magnésio, vitamina C. Então, são nutrientes importantes. Também, para a produção de dopamina e noradrenalina, nós também vamos precisar de vários nutrientes também que entram, como cofactores, que são importantes nesse processo e que não pode estar carente nessa fase. Então, nutrientes importantíssimos são magnésio, vitamina B6, cálcio, vitamina D, são alguns deles, tá? A incidência de síndrome pré-menstrual é baixa entre mulheres que se alimentam com dietas ricas em vitaminas e minerais. Então, foi feito um estudo, se estudou mais de 300 metabólitos e se observou que muitos deles, eles estão diminuídos nessa fase lútea, que é a fase pré-menstrual. Então, há uma modificação na composição de nutrientes circulantes no nosso plasma. Então, é preciso que a gente fique atento a isso. Porque se a mulher tem uma alimentação saudável, mesmo que tenha uma queda, essa queda não vai ser tão acentuada. Mas se a mulher já tem uma carência, nessa fase a carência vai se exacerbar e aí isso vai comprometer a saúde dela e vai aumentar os sintomas da síndrome pré-menstrual. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o magnésio, então. Como é que o magnésio atua na síndrome pré-menstrual? Mais de 50% da população possui deficiência de magnésio.
E níveis deficientes de magnésio foram observados em mulheres com síndrome pré-menstrual. O magnésio é fundamental para a formação da serotonina e ele também participa da síntese de dopamina, e do GABA e da noradrenalina. Então, na deficiência de magnésio, é muito comum as pessoas apresentarem alteração de humor, como ansiedade, irritabilidade, nervosismo, depressão, insônia e hiperatividade. Além também de cólicas, enxaqueca, depressão, retenção hídrica, dor mamária. E as fontes alimentares de magnésio são folhas verdes, sementes leguminosas, leguminosas, cereais integrais. As folhas verdes, elas concentram mais magnésio biodisponível do que as leguminosas, porque os oxalatos das folhas verdes, eles prejudicam muito menos a absorção do que os fitatos dos grãos. E uma dica é deixar as leguminosas de molho, deixar 12 horas pelo menos de molho, de preferência um molho na água, né? Colocar um pouquinho de limão ou vinagre. Essa água, ela é desprezada e a gente cozinha com uma nova água, tá? Isso, além de ajudar a reduzir a quantidade de fitatos, tornando o magnésio e outros minerais mais biodisponíveis, também ajuda em relação a pessoas que têm muita flatulência, né? Que quando come feijão fica com flatulência. Então, também ajuda muito a pessoa a aceitar o feijão, as leguminosas. Mulheres que, agora, em relação ao cálcio, as mulheres que têm um consumo alto de cálcio, elas são menos propensas a desenvolver a síndrome pré-menstrual. Porque o cálcio pode ajudar a reduzir as oscilações de humor, depressão, fadiga, cólicas abdominais, inchaço, contrações musculares resultantes da síndrome pré-menstrual. E também ajuda a regular as substâncias químicas do cérebro e os hormônios que afetam o humor. As fontes alimentares de cálcio são iogurte, leite, queijos, brócolis, sardinha, espinafre, linhaça, grão de bico, chia, aveia. Mas o cálcio, ele pode ter a absorção dele, né, prejudicada devido ao ácido fólico. Então, espinafre, batata doce, feijão, a biodisponibilidade dele é menor, tá bom? Porque são várias substâncias que inibem a absorção do cálcio, né? E o ácido oxálico é um potente inibidor da absorção do cálcio. O risco de desenvolver a síndrome pré-menstrual é menor em mulheres com alta ingestão de vitamina B6 do que naquelas com baixa ingestão. Então, a gente viu também lá que a vitamina B6 também participa, né, na conversão do triptofano em serotonina. E aí a vitamina B6, ela vai ajudar nessa produção de serotonina, reduzindo a ansiedade, a depressão. E ela ajuda também a acumular o magnésio nas células, que a gente viu também que é um fator importante que tem queda, né, nas mulheres com síndrome pré-menstrual. As fontes alimentares de B6, farelo de arroz, alho, fígado de boi, semente de girassol, melado de cana. Então, ela é amplamente distribuída, tá? A vitamina B6. Então, aqui são alguns neurotransmissores, né, que a gente encontra nos alimentos, por exemplo, a serotonina, a gente encontra em alguns alimentos, o GABA, a dopamina. E é muito comum também a retenção hídrica na síndrome pré-menstrual, né, os edemas. Então, a retenção de líquidos, ela ocorre por conta da progesterona, que é o principal hormônio que causa flacidez na parede venosa e prejudica a drenagem e a retenção da água. A progesterona também estimula a aldosterona, que é um hormônio antidiurético e que aumenta a retenção de sódio e excreção de potássio, levando à retenção de líquidos. As estratégias nutricionais, então, para mulheres que têm edema nessa fase, é reduzir o consumo de sódio, reduzir o consumo de glutamato monossódico. Então, alimentos industrializados que têm, além da adição de sal, muito sal, também tem vários aditivos químicos que contêm sódio. Então, né, observar isso aí, a quantidade de sódio, principalmente dos alimentos industrializados. E também o sal também, que a mulher acrescenta ao alimento, né? Também reduzir essa quantidade de sal. Outra estratégia é utilizar chás diuréticos. Por exemplo, o cabelo de milho, hibisco, cavalinha. A cavalinha, ela tem altas concentrações de flavonoides, compostos fenólicos e sais minerais que são responsáveis por essa ação diurética. Além da síndrome pré-menstrual, muito comum,
Também nós temos uma outra síndrome característica, né, das mulheres, que é a síndrome dos ovários policísticos. Com certeza, né, a maioria de nós já atendeu alguém com síndrome dos ovários policísticos, né? A prevalência dela é de 8,7% a 17,8% em mulheres em idade reprodutiva. Então, é muito comum encontrarmos pacientes com essa síndrome. A síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio heterogêneo definido por uma combinação de sinais e sintomas de excesso de androgênio, que pode ser, esse excesso de androgênio, ele pode ser avaliado, né, de forma laboratorial, ou pode ser também um exame clínico. O hirsutismo, que é a presença de pelos em áreas que não são comuns em mulheres, por exemplo, pelos na face, né? Então, pelos nas mamas. Isso aí é característico do hirsutismo e que está muito relacionado ao excesso de androgênio. E também a disfunção ovariana, oligoovulação e homofologia ovariana policística. Então, você vê ali, ó, que pode ter os cistos, né, nos ovários, mas também a mulher pode ter a síndrome dos ovários policísticos sem ter cistos nos ovários. Então, mas o diagnóstico, ele é feito por exclusão. Então, primeiro a gente vai avaliar, essa mulher tem uma hiperprolactinemia, tem hiperplasia adrenal congênita, então se ela não tem nenhuma outra doença que esteja causando essas alterações, então sim a gente pode pensar na síndrome de ovários policísticos. Então, os sinais e sintomas da síndrome de ovários policísticos é a dificuldade para perda de peso, a oligo ou anovulação. O que é isso? Quando os ovários não liberam um óvulo durante um ciclo menstrual. Então, se não está tendo essa ovulação, ou se ela está sendo pouco constante, então nós podemos caracterizar como oligo ou anovulação. A oligomenorreia ou amenorreia, que seria a ausência de menstruação por 90 dias, mas pode ser 90 dias seguidos, ou pode ser também num ciclo, né, em um ano, você ter só 9 ciclos menstruais, né, menos de 9 ciclos menstruais. Também é característico de uma oligomenorreia. Os ovários policísticos, também é né, entre os sinais e sintomas, hiperandrogenismo e anormalidades gonadotróficas, hirsutismo, que eu falei, né, dos pelos, a acne, a alopécia e a dermatite seborreica. A síndrome do ovário policístico, ela está muito relacionada ao excesso de peso e o excesso de peso também ao diabetes tipo 2 e à dislipidemia. Tudo isso está um relacionado ao outro e todos eles juntos são característicos do quê? Da síndrome metabólica. E a síndrome metabólica aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares. Então, nós temos que ter muita atenção com essas mulheres com síndrome do ovário policísticos para não complicar ainda mais e tentar diminuir ao máximo esse risco das doenças cardiovasculares que já está aumentado no caso delas. O hirsutismo, né, que é o crescimento excessivo de pelos em áreas andrógeno dependentes nas mulheres, né? Então são lugares que a testosterona faz crescer pelos que não são característicos em mulheres. Isso afeta de 5 a 10% das mulheres, sendo que nas mulheres com hiperandrogenismo é observado em 50 a 80% dessas mulheres. Então por isso que ele é utilizado como um exame clínico de hiperandrogenismo. Então, ali tem alguns locais, né, que podem nascer pelos, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, mas na face, nas mamas, no umbigo, nas costas, lugares que não são tão comuns, né, as mulheres terem pelos. O diagnóstico de SOP. Existem vários protocolos, o protocolo mais utilizado é o de Roterdã, que você tem que ter a presença de pelo menos 2 dos 3 critérios que estão ali, sendo que nenhum deles é obrigatório. Então, pode ser por hiperandrogenismo clínico, né? Por exemplo, hirsutismo, né? Se ela tem esses pelos, ou pode ser através de exame laboratorial, você identificar esse hiperandrogenismo. A oligomenorreia, ou a amenorreia, né? E os critérios ultrassonográficos. Se ela tiver 2 desses 3, então é um diagnóstico de síndrome do ovário policístico. O que acontece na síndrome do ovário policístico?
Na síndrome, tem uma relação hormônio luteinizante e o folículo estimulante. Essa relação desses hormônios, ela está inadequada. E aí, o que acontece? Nós temos a SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. E ela regula a biodisponibilidade androgênica. Então, ela regula essa disponibilidade dos hormônios andrógenos. Se eu tenho um peso elevado, eu tenho uma queda na SHBG. Então, o peso interfere na SHBG. E a SHBG, se ela estiver baixa, vai aumentar os meus andrógenos e tem uma piora da SOP. Então, a SOP ela é caracterizada por um excesso de andrógenos. A síndrome ela é caracterizada por isso, é o excesso de andrógenos que causa vários dos problemas da síndrome dos ovários policísticos. Então, se eu tenho excesso de peso, eu tenho uma queda nessa globulina ligadora de hormônios sexuais. E como ela não está conseguindo, a SHBG não consegue captar os andrógenos vão só aumentando. E aí, se eu diminuo o peso, eu aumento a SHBG, aumento a captação dos andrógenos, diminui a quantidade de andrógenos. Agora, outro fator é a insulina. A insulina ela serve de cofator para aumentar a secreção dos andrógenos. Então, o que acontece? Se eu tenho uma resistência à insulina, eu vou ter uma hiperinsulinemia. Os músculos, os adipócitos, numa resistência à insulina, eles têm uma resistência, né, à insulina, mas os ovários eles continuam sensíveis à insulina. Então, na resistência à insulina, vai ter uma hiperinsulinemia e esses ovários eles vão continuar sensíveis, recebendo toda essa insulina. Isso vai fazer com que aumente os andrógenos, porque como a insulina aumenta a secreção dos andrógenos, então, na resistência à insulina, vai ter um aumento e uma piora da síndrome do ovário policístico. E a resistência à insulina está muito relacionada ao peso também, né? Então, você vê que está tudo aí interligado ao outro. Se eu tenho excesso de peso, eu tenho a resistência à insulina, e aí aumenta a insulina, e tudo vai deflagrar em quê? Na hiperandrogenemia, piorando a minha síndrome dos ovários policísticos. Então, estima-se que entre 50% e 90% das mulheres com SOP manifestam resistência à insulina. Então, daí a gente já vê o quê? Na minha terapia nutricional, quando eu for fazer o tratamento dietoterápico, eu vou ter que me atentar a essa questão aí da glicemia, de manter a glicemia baixa, a insulina baixa, né? Não haver aumento da insulina. Os exames laboratoriais que nós podemos pedir são a glicemia em jejum, a insulina em jejum, triglicerídeos, HDL, LDL, colesterol total, o hormônio luteinizante e o folículo estimulante. Lembra que eu falei que a relação está alterada? Então, na SOP, essa relação LH-FSH é maior que 3. Porque tudo isso acontece também por causa dessa desregulação dos hormônios. Como o luteinizante, né, ele está muito alto, ele acaba causando esse excesso de andrógenos circulantes. Pedir vitamina D, o DHEA, a testosterona e o 17-hidroxiprogesterona. São alguns hormônios, né? São alguns exames que nós podemos pedir. Na alimentação, o que a gente vai controlar então? Como a gente viu ali que o peso, a resistência à insulina, tudo isso, né, tem que ser muito considerado. Então, a gente vai fazer um trabalho para a redução de peso dessas mulheres. Os carboidratos, nós vamos procurar fazer uma dieta com uma tendência mais low carb, com controle da carga glicêmica e do índice glicêmico e dieta mediterrânea. E aí, a seleção de qual estratégia nós vamos escolher, a gente vai observar o seguinte. A paciente, ela tem a síndrome dos ovários policísticos e resistência à insulina, então nós vamos preferir uma dieta low carb do tipo mediterrâneo. E se ela tem a síndrome dos ovários policísticos, mas sem a resistência à insulina, se o HOMA-IR dela for de 1,5 a 2, então a gente vai usar a dieta mediterrânea só, sem precisar ser uma dieta low carb. Então, temos que observar a carga glicêmica, né? Procurar sempre utilizar alimentos de
menor índice glicêmico, a alimentação em si, a refeição, né, como um todo, com uma carga glicêmica maior. E aí, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para reduzir o índice glicêmico e a carga glicêmica da dieta? A gente pode oferecer fibras, né, na refeição, então elas estão diretamente ligadas, né, a como esse açúcar, né, a disponibilidade desse açúcar. Então a gente pode usar farinha de casca de berinjela, farinha de casca de maracujá, casca de maçã e laranja, que tem pectina, gomangá, psyllium, farinha de aveia, cevada, que tem as beta-glucanas. Então, são estratégias, usar a fibra solúvel. Outra estratégia para a redução do índice glicêmico é usar chás também, que modulam a resposta glicêmica. Chá de canela, chá verde, semente de chia, a biomassa de banana verde, que tem o amido resistente. Incluir gorduras mono e poliinsaturadas, o abacate, óleo de gergelim, azeite de oliva, óleo de macadâmia, óleo de semente de uva, as oleaginosas, noz pecan, castanhas, tudo isso aí são estratégias que a gente usa para diminuir o índice glicêmico. Porque, às vezes, restringir só a alimentos com baixo índice glicêmico, mas às vezes restringe demais, ela quer variar mais a refeição e a refeição está restrita. Então, pode até utilizar um alimento que seja de alto índice glicêmico, mas junto com outros alimentos que vão reduzir essa carga glicêmica. A estratégia low carb, que seja pobre em carboidratos, não precisa ser severamente diminuir a quantidade de carboidratos, né? 40% a 45% da energia pode vir dos carboidratos. Se tem está aumentando a quantidade de gordura, então que se aumente a quantidade de ácidos graxos monoinsaturados. A gordura saturada continua a um limite de 7%. Colesterol mantenha no máximo 200 miligramas e a fibra que seja no mínimo 20 gramas de fibras por dia. A dieta do Mediterrâneo ela é muito importante porque as mulheres que têm SOP, elas têm um risco muito alto de doenças cardiovasculares. E já é bem conhecido que a dieta mediterrânea ajuda, né, na proteção contra as doenças cardiovasculares. Então, utilizar bastante cereais integrais, leguminosas, nozes, muitas frutas, verduras, azeite, consumo de peixes, e baixa ingestão de carne vermelha e baixo consumo de álcool, e quando consome álcool, geralmente na forma de vinho. Então, essas daí foram as orientações em relação à síndrome dos ovários policísticos. Agora, quando a mulher vai chegando numa fase mais avançada da vida, então ela tem o climatério e a menopausa, que também é uma fase que nós mulheres passamos, né? Então, a menopausa é a fase na vida da mulher que é caracterizada pelo término da menstruação. Ela é parte de um processo biológico que começa, na maioria das mulheres, por volta dos 35 anos. É determinado pela queda de produção de estrogênio e progesterona. E os sintomas podem ir de leves até intensos, dependendo de vários fatores, de mulher para mulher também, né? Os sintomas do climatério, os mais prevalentes são nervosismo, 82% das mulheres, ondas de calor, fogachos, cefaleia, irritabilidade e sudorese. Outros sintomas que também podem ser encontrados durante o climatério é a insônia, depressão, aumento da pressão arterial, incontinência urinária, alterações sexuais, dor durante o ato sexual, alterações de pele, cabelo, unhas, perda de massa muscular e óssea, aumento do risco de doenças cardíacas, aumento da resistência periférica à insulina e modificação na distribuição da gordura corporal. Então, você vê que até assim, o formato do corpo da mulher vai modificando, né? E ela traz isso pra gente também, né? Que ela fala, agora minha barriga está crescendo, tô tendo, né? Tá modificando o meu corpo, ele não era assim. Então, são sintomas também, né? São queixas que as mulheres nos trazem também, né, nas consultas. A menopausa, ela tem várias fases, né? Porque a menopausa em si é a pausa da menstruação. Mas ela tem a pré-menopausa, que vai de 35 a 48 anos, a perimenopausa ou climatério de 45 a 50 anos, a menopausa de 45 a 55 anos. Você vê que algumas fases elas se sobrepõem, nós vamos ver mais à frente, e a pós-menopausa, que é da última menstruação até os 65 anos.
Então, a pré-menopausa, ela não tem uma concordância ainda entre os especialistas nas idades, né? Mas é mais ou menos entre 35 e 48 anos. É quando as taxas de estrogênio e progesterona começam a decrescer, e aí isso muitas vezes não é perceptível ainda. Né? E o principal, né, é que a fertilidade na mulher, ela reduz. Então, pode reduzir até 20%, né, nessa faixa etária aí, a fertilidade da mulher. Porque a progesterona e o estrogênio estão tendo um decréscimo, mesmo que ainda não seja perceptível. O climatério. A perimenopausa, né, e que é mais conhecida como climatério, geralmente acontece entre 45 e 50 anos. É uma fase de transição para a menopausa. É quando os sintomas relacionados ao fim da menstruação estão mais presentes e acentuados. Para a maioria das mulheres, a perimenopausa começa cerca de 2 anos antes da última menstruação e se estende até 1 ano após ela. Só que como a gente não sabe qual vai ser o dia, né, da última menstruação, então a gente não sabe exatamente quando que ela começa. A gente vai perceber através dos sintomas. E a menopausa é, de fato, a última menstruação. No entanto, apenas depois de 1 ano é que a gente pode determinar que realmente ali foi o fim, né, foi a menopausa. Porque como existem, às vezes a mulher ela começa a ter menstruações menos frequentes, né, o ciclo, né, começa a variar, então você não sabe quando foi exatamente a sua última menstruação. Você só vai saber depois de 1 ano que você menstruou e não menstruou mais, então a gente sabe, aquela foi a minha última menstruação, foi a minha menopausa. E como a menarca nas mulheres, ela é pontual. A gente considera assim, né, dos 45 aos 55 anos, né, a média das brasileiras é em 51 anos, mas não é uma fase, é um momento. Assim como a menarca para a menina, né? A menarca é o momento que veio a primeira menstruação. Isso aconteceu em uma exata data. Então, a menopausa também, ela é pontual, ela acontece em um momento certo. E a pós-menopausa, ela vai da última menstruação até os 65 anos, quando a mulher atinge a terceira idade. Então, após a menopausa, a paciente ela ainda se encontra na perimenopausa, né? Então, as fases estão ocorrendo juntas. Então, a gente vê que muitas fases estão ocorrendo juntas. Porque a menopausa, como ela é pontual, e as outras fases, né? Elas são fases, né? São momentos, né, de vários anos. Então, uma acaba sobrepondo a outra. E temos depois a pós-menopausa. Então, a pós-menopausa é o período em que as manifestações tardias tendem a aparecer alteração na pele, como rugas, perdas de elasticidade da resistência da pele, problemas íntimos como a secura vaginal, infecções, irritação, dificuldade de lubrificação, redução do interesse sexual, dores, desconforto durante o sexo, as disfunções urinárias, a cistite, incontinência urinária, problemas neuromentais, como aumento do risco de Alzheimer, AVC, dificuldade de concentração, redução da memória, doenças cardiovasculares, como aumento de risco de infarto e as disfunções ósseas com riscos de osteoporose. A gente tem que se preocupar muito com a questão da osteoporose, né, das mulheres, além das doenças cardiovasculares. O diagnóstico, em qualquer fase da vida, né, se a gente trabalha, por exemplo, na estratégia de saúde da família, nós precisamos fazer um diagnóstico que seja fácil, rápido, barato, que não precise de equipamentos caros. Então, o IMC ele é muito utilizado, né? Em mulheres jovens, nós temos essa tabela acima, né, que mostra aí o IMC, como é que é, e nas mulheres mais velhas nós temos essa parte aqui, né, esse IMC embaixo, que já modifica. Por exemplo, o eutrófico para uma mulher idosa, ela vai de 24 a 27 quilos por metro, né? Vai de 24 a 27 quilos por metro quadrado. Então, enquanto para uma mulher jovem é até 24,9. Então, tem uma modificação aí nos valores de MC, tá? Nesse índice. Uma outra forma que a gente usa também é a circunferência da cintura, que nas mulheres eles vão estar, o risco de complicações é elevado quando ele está maior ou igual a 80 centímetros, e muito elevado quando está maior ou igual a 88 centímetros.
Então, são duas formas que a gente pode fazer o diagnóstico. Em qualquer fase da vida, nós podemos utilizar o IMC e a circunferência da cintura para fazer um diagnóstico, né, em relação à antropometria. E como é que vai ser a alimentação e nutrição na mulher durante o climatério? A gente tem que estimular sempre a prática de exercício físico para preservar a massa muscular, prevenir a sarcopenia e também prevenção também da osteoporose, né? Evitar a osteoporose. Inserir alimentos fontes de cálcio ou suplementar citrato de cálcio, porque a queda do estrogênio diminui a absorção e a reabsorção de cálcio. Por isso é mais comum a osteoporose depois, né, no climatério. Evitar o consumo excessivo de sódio e de carne vermelha. A carne vermelha ela tem um elevado teor de aminoácidos sulfurados, e isso também está relacionado ao maior risco de osteoporose. Restringir a carne vermelha gordurosa, né, a carne gorda, 1, 2 vezes por semana no máximo. Então, evitar a carne vermelha e principalmente se for gorda. Então, isso para diminuir o colesterol, gorduras saturadas. Então, preferir filé mignon, lagarto, músculo, patinho, colchão mole, colchão duro, alcatra, né, por causa dos riscos de doenças cardiovasculares. Outras estratégias: evitar o uso de refrigerante, porque eles possuem benzoato de fósforo e podem causar osteopenia por potencializar a saída do cálcio do nosso corpo. Evitar a cafeína e bebidas alcoólicas. Por quê? Porque também aumenta as ondas de calor, a excreção de cálcio. Manter o controle do peso, que a obesidade aumenta também o risco, né, das doenças cardiovasculares. Ingerir fontes de ômega 3 2 vezes na semana. Pode ser salmão, sardinha, atum, né? Os peixes ricos em ômega 3. Utilizar fibras, então aveia, ou farelo de aveia, né? Psyllium, usar sempre bastante fibras. Cuidar do intestino com probióticos e prebióticos. Então, observar como está a flora intestinal dessa mulher, como está o funcionamento do intestino, se ela tem constipação intestinal, né? Então, se ela tiver constipação, se ela tiver uma desbiose, também tratar desse intestino. As mulheres com 60 anos ou mais, geralmente aí já começam a ter algumas dificuldades em relação à mastigação, em relação à deglutição. Então, a gente vai fracionar mais essa refeição, incentivar o consumo de cereais integrais, feijões, frutas, legumes, verduras, que forneçam boa quantidade de fibras, né? Outra questão também é incentivar o consumo de bastante líquido. Os legumes e verduras, oferecer cozidos, cortados em pequenos pedaços. Se ela tiver dificuldade de mastigar e deglutir, tá? Teve perdas de dentes, né? Então, as carnes, ela tem que ser carnes ao molho, desfiadas, né? Não carnes assadas, grelhadas, que são mais duras, mais difíceis de mastigar. Porque se ela diminui o consumo de carnes também, ela pode ter prejudicado o aporte dela de proteínas, né? Então, que essas carnes então sejam uma carne que ela consiga mastigar, consiga deglutir, as folhas de preferência refogadas ao invés de cruas, coisas que facilitem a mastigação e a deglutição. Muito comum também as mulheres terem candidíase, né? E a candidíase, ela é originária pelo fungo do gênero Candida albicans em 80 a 90% dos casos. Então, eles são patógenos oportunistas, frequentemente isolados das superfícies mucosas de indivíduos normais, mas podem levar ao desenvolvimento de infecções denominadas candidíases, que variam desde lesões superficiais até infecções disseminadas. Então, ele é um patógeno oportunista. Ele está ali, né, só à espera, né, de um problema na imunidade, alguma coisa para a mudança do pH, para que ele possa crescer e causar a candidíase. Então, a microbiota vaginal normal, ela é rica em lactobacilos, que são produtores de peróxido de hidrogênio, precursores de ácido láctico, que acarreta uma acidez adequada, um pH de 4,5, né, no ambiente vaginal. E isso dificulta a proliferação da maioria dos patógenos. A candidíase, ela consegue se proliferar em ambientes muito ácidos, até pH 2. 75% das mulheres já tiveram algum episódio de candidíase na vida. 40% a 50% têm novos surtos. E 5% terão recorrente com 4 ou mais episódios no período de 1 ano. Então, tem mulheres que têm muita recorrência.
Os sintomas vão ser a dor, prurido, corrimento branco e espesso, que se agrava em períodos pré-menstruais por diversos fatores, como o aumento da acidez vaginal, a perda da libido. E quais são os fatores que são predisponentes para a diabetes? Ou para a candidíase? O diabetes, a imunodeficiência, os fatores hormonais, a imunidade local mediada por células cândidas específicas, os antibióticos de largo espectro, os hábitos de vida como o vestuário, a vida sexual, né? Então até o tipo de roupa que a pessoa utiliza, os hábitos dela ao usar o banheiro, né? Como é feita a limpeza, né? Limpeza pessoal, no uso do banheiro, tudo isso pode interferir. E as resistências também aos antifúngicos. Quais são os fatores que nos protegem contra a candidíase? Um sistema imune bom, né, alto em homeostase, o pH vaginal e oral, as bactérias benéficas no ambiente vaginal e intestinal, né, o consumo, né, o uso de probióticos, prebióticos, porque tem uma relação, nós vamos ver ali, né, que a principal fonte de leveduras vaginais é o trato gastrointestinal. Então, é uma transmissão endógena, né? Então, se eu tenho uma disbiose, se o meu intestino não está colonizado com bactérias benéficas, eu posso acabar tendo também uma candidíase. A alta ingestão de fibras ajuda, diminui o consumo de álcool, a prática de atividade física, porque também melhora o sistema imune. Então, fatores que podem agravar a disbiose. Nós vimos ali que a disbiose é também um fator, né, que pode predispor à candidíase. Então, como é que a gente pode, né, o que agrava a disbiose? O uso de antibióticos, corticoides, anticoncepcionais, laxantes, antiácidos. Então, a gente tem muitos pacientes, né, que usam anticoncepcionais, laxantes com frequência, antiácidos, né? Então, é muito comum. Os xenobióticos, por exemplo, os que tem nos agrotóxicos, o estresse, as doenças metabólicas, a alimentação inadequada e permeabilidade intestinal. Essa permeabilidade, o uso do colágeno ajuda a melhorar, tá bom? Essa permeabilidade aí. Como é que a gente vai agir no caso da candidíase? Evitar açúcar. Por quê? As células de levedura da cândida, elas precisam de açúcar para construir suas paredes celulares e expandir suas colônias. Então, por isso que os diabéticos, né, as mulheres diabéticas, têm maior probabilidade e recidiva da cândida. Então, evitar açúcar, evitar leite, glúten, fermento, álcool, alimentos ultraprocessados e industrializados, usar suplementos probióticos. Então, a gente viu ali, né, que a disbiose, né, e a constipação, o síndrome do intestino irritável, né, elas podem causar candidíase. No caso, a constipação e a síndrome do intestino irritável, porque ela causa disbiose, e a disbiose pode causar candidíase, né? E adicionar alimentos com efeitos prebióticos, por exemplo, a biomassa de banana verde, batata Yacon. Suplementar glutamina, que estimula a recuperação do enterócito e por ser fonte de energia para eles, então leva à produção de imunoglobulina A, melhora a candidíase. Recomendar a ingestão de alimentos com ação anticândida. Então, tem alguns alimentos que são comprovados que eles têm uma ação anticândida. Qual? A cúrcuma. Então, a gente pode fazer, por exemplo, uma colher de chá 2 vezes ao dia e acrescentar 25 gotas de própolis, ou então você pode usar o própolis também, ele também tem uma ação antifúngica, 15 gotas 2 vezes ao dia, e mais um meio limão espremido, você pode utilizar isso. Ou também a hortelã-pimenta, que é 2 folhas e 1 litro de água, e a gente pode fazer também a hortelã. O abacate com aveia, porque tem fonte de fibras, a aveia para melhorar o intestino. Então, são algumas coisas que a gente pode fazer aí, algumas estratégias alimentares com uma ação anticândida. E alguns alimentos também, eles não têm o efeito específico contra a cândida, mas contra fungos em geral. Por exemplo, o orégano, o alho, a cebola, também utilizá-los como antifúngicos. Óleos também, tem alguns óleos com ação antifúngica. Óleos de peixe, óleos de prímula, de borragem, de linhaça, que são fontes de ômega 3 também, né? E os óleos de peixe também através da ingestão dos próprios peixes, né? Pelo menos 3 vezes na semana. Isso também vai ajudar bastante na ação antifúngica.
E alguns chás também, como unha de gato, equinácea, gengibre, orégano. Tomar chás também 3 vezes ao dia, esses chás também que ajudam no combate aos fungos. E manter bons níveis de zinco e vitamina C. Outra situação também comum em mulheres é a acne, principalmente quem tem síndrome do ovário policístico, né, costumam ter acne também. Então, quais são as recomendações? Uma dieta de baixo índice glicêmico, evitar leites e produtos lácteos, consumir alimentos ricos em ômega 3, aumentar o consumo de antioxidantes, incluir fibras como a beta-glucana, aveia, cevada, shiitake, consumir mais minerais como zinco, sardinha, amêndoa, castanha do Brasil, né, que é a castanha do Pará, carne bovinas, né, alimentos que têm zinco, usar especiarias e condimentos naturais, gengibre, canela, salsa, orégano, aumentar o consumo de vitamina B5, presente em vegetais de folhas verdes escuras, hortaliças, carnes, cereais, e ofertar selênio também, que pode ser, né, com 2 castanhas do Brasil por dia, que aí a gente está oferecendo tanto zinco quanto selênio, né, consumindo as castanhas do Brasil. Então, nós vimos, né, são várias patologias e todas elas no final, a maioria delas, né, a gente cai na mesma coisa, é o quê? Uso limitado de açúcar, cuidar da flora intestinal, consumir bastante fibra, consumir gorduras saudáveis, né, gorduras ricas em ômega 3, monoinsaturadas, poliinsaturadas, evitar colesterol, evitar gordura saturada, evitar gordura trans, evitar produtos industrializados, consumir bastante frutas, verduras, antioxidantes. Então, no final, é sempre as mesmas recomendações, né? Hoje em dia também os temperos, né? A gente já conhece também tanto tempero que traz para a gente efeitos anti-inflamatórios, né? Antifúngico, tanta coisa, né? Então, ter essa alimentação mais natural e também variada. E aí a gente vai conseguir dar uma melhor qualidade de vida para essas mulheres nessas situações, que são situações recorrentes, né? Por exemplo, a síndrome pré-menstrual, ela mensalmente a mulher sofrer, né, durante vários dias, né, do mês, ela sofrer com algum sintoma. Então, a gente pode ajudar, pode melhorar a vida dessa mulher, dar mais qualidade de vida. Então, o que nós pudermos fazer utilizando a alimentação, nós devemos fazer para ajudar essas mulheres. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar as dúvidas agora, que eu vou estar respondendo. E muito obrigada por vocês terem assistido a essa aula.